Gente, esse é o nosso vídeo 17, tá? A gente está no capítulo de máquinas térmicas, tá legal? No vídeo anterior, a gente estudou uma máquina que recebe um nome especial, né, chamada máquina de Stirling, ou motor de Stirling, né? A gente fez toda a descrição quantitativa daquele ciclo termodinâmico e calculamos a eficiência teórica dele, né? E agora nós vamos fazer a mesma coisa para um outro ciclo que recebe um nome especial, que é o chamado ciclo de Carnot, tá? Que foi proposto por um físico, né, engenheiro chamado Sadi Carnot, lá em 1820, tá? No comecinho lá do século XIX, beleza? Do que se trata, né, esse ciclo, tá? E qual que é a importância dele, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista da teoria termodinâmica, tá? Esse ciclo é o seguinte, pessoal, imagina que você tem, né, uma máquina térmica cujo fluido termodinâmico é um gás ideal, tá? A gente vai continuar trabalhando sempre com gases ideais, tá? É os gases ideais que vão operar as nossas máquinas térmicas que a gente está estudando, tá? Então, nesse ciclo particular, o ciclo de Carnot, você tem um conjunto de 4 transformações, né, fechando um ciclo, e essas transformações são as seguintes: você tem esse processo AB, é um processo isotérmico a uma temperatura Tq, que é a temperatura da fonte quente. Então, nessa etapa, no processo AB, você tem um processo isotérmico, tá? E nessa etapa, o gás, né, o fluido termodinâmico, ele recebe calor da fonte quente. Então, ele tem o Q da fonte quente sendo absorvido pelo gás. O processo BC é um processo de expansão adiabática, então não tem troca de calor. O processo CD é um outro processo isotérmico, só que é uma temperatura TF, que é a temperatura da fonte fria, né? Então, nessa etapa, o gás está a essa temperatura e vai liberar calor para a fonte fria, tem esse QF aqui representando isso, e o processo DA, fechando aqui o ciclo, é um processo de compressão adiabática, tá? Então, você tem 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, tá legal? Então, o que a gente vai fazer boa parte aqui desse vídeo é obter uma expressão para a eficiência do ciclo de Carnot. Igual a gente fez por causa do ciclo de Stirling, ou motor de Stirling, a gente vai fazer isso para o caso do ciclo de Carnot, tá? E com um detalhe, pessoal, por que esse ciclo é tão importante? Tem um teorema que eu vou enunciar mais no final aqui do vídeo, que é o chamado teorema da máxima eficiência teórica, né, de uma máquina térmica. A gente sabe que a eficiência de uma máquina térmica, né, aquele Ezinho que a gente já tratou, né, o Ezinho é a razão entre o que eu quero que a máquina faça, que é trabalho, dividido pelo meu custo, que é a quantidade de calor liberado pela fonte quente e absorvido pelo gás, né? Então, a razão entre o que eu quero, trabalho, dividido pelo meu custo, calor da fonte quente, em módulo, tá? A gente sabe que esse número, ele é um número entre 0 e 1. Né? Isso aqui a gente viu também no vídeo anterior. Eu posso escrever, usando o princípio de conservação de energia, eu chego na seguinte expressão, que a eficiência é 1 menos o calor liberado para a fonte fria, dividido pelo calor absorvido da fonte quente. A gente fez isso no vídeo anterior. Né? Então, isso mostra para a gente como essa razão é sempre um número positivo, né, que envolve ali os módulos, a eficiência é sempre um número entre 0 e 1. Né? Então, nunca vai ser 1, é sempre menor do que 1. Mas será que para uma dada máquina térmica existe um valor máximo para a eficiência dela? Eu sei que não pode ser 1, tem que ser necessariamente menor do que 1. Então, será que a máxima eficiência de uma máquina térmica pode chegar a 90%, 99%, 95%, 80%? Qual que é o limite superior teórico para a eficiência de uma máquina térmica? O que esse teorema, que eu vou enunciar mais à frente, vai ensinar para a gente é o seguinte: para uma dada máquina térmica operando entre 2 temperaturas fixas, temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente, a máxima eficiência que você consegue, máxima eficiência teórica que você consegue, é utilizando um ciclo de Carnot. Para qualquer outro ciclo termodinâmico operando entre 2 temperaturas, TF e TQ, você vai ter uma eficiência ou menor ou no máximo igual à eficiência de um ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot ele tem essa
particularidade, né? Ele vai dar para a gente o limite máximo de eficiência de uma máquina térmica operando em ciclos entre duas temperaturas fixas, tá legal? Então tem essa relevância teórica aí pra gente, tá legal? Para qualquer outro ciclo, a eficiência vai ser menor do que a do ciclo de Carnot ou igual à do ciclo de Carnot, tá? Então vamos ver qual que é a eficiência, né? Vamos achar uma expressão para a eficiência daquele ciclo, tá? Então, gente, nós vamos dividir aqui a nossa demonstração, nossa dedução aqui, em algumas etapas, tá? Primeiro vamos trabalhar com as transformações adiabáticas, depois a gente vai analisar os processos que envolvem trocas de calor e a partir deles nós vamos juntar essas duas partes aqui e achar uma fórmula para a eficiência do ciclo de Carnot, tá? Então vamos começar com as transformações adiabáticas, né, que são os processos BC e os processos DA, tá? O processo DA. A gente viu também, pessoal, há dois vídeos para trás, a gente estudou transformações adiabáticas de gases ideais. E a gente chegou numa equação de estado do gás ideal, tá? Para o gás ideal sofrendo um processo adiabático. A gente chegou na seguinte expressão, né? Que para uma transformação adiabática, a pressão do gás ideal vezes o volume elevado a gama era sempre uma constante. Então, ao longo de uma transformação adiabática, seja uma expansão, seja uma compressão adiabática, em cada etapa, em cada ponto da transformação, se eu pegar a pressão e multiplicar pelo volume elevado a gama, que é aquela razão entre os calores específicos, né, do gás ideal, vai dar sempre o mesmo número, tá? Juntando isso com a equação dos gases ideais, que é PV igual a nRT, né? Isolando a pressão, escrevendo a pressão em termos de temperatura e volume e substituindo aqui em cima, a gente chegou nessa relação aqui, que é uma outra equação de estado para gases ideais num processo adiabático. Na verdade, são equivalentes, né? Essa relação é equivalente a essa. Basta usar a equação de estado dos gases ideais, tá? Então aqui a gente tem que, para um processo adiabático, em cada etapa do processo, a temperatura multiplicada pelo volume elevado a gama menos 1 vai dar sempre o mesmo número, sempre a mesma constante, tá? Então daí eu tiro o seguinte, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar a transformação BC. Então a temperatura no ponto B vezes o volume no ponto B elevado a gama menos 1, tá aqui, é igual à temperatura no ponto C, volume no ponto C, elevado a gama menos 1. Eu peguei o ponto inicial e o ponto final desse processo adiabático aqui, tá? Escrevi essa relação, tá? Vou fazer a mesma coisa para o processo DA, tá? Temperatura no ponto A vezes o volume no ponto A elevado a gama menos 1 é igual a temperatura no ponto B de dado vezes o volume no ponto D de dado elevado a gama menos 1, né? Porque isso aqui é igual a uma constante, tá? Então, só apliquei essa expressão para esse processo adiabático, utilizando os pontos extremos, e a mesma coisa para esse outro processo adiabático, tá? Agora, olha só, gente, o que é a temperatura no ponto B? Esse ponto B, ele não está em cima dessa linha isotérmica, dessa isoterma de temperatura TQ. Então, essa temperatura no ponto B é simplesmente TQ, temperatura da fonte quente, né? A temperatura no ponto C, esse ponto C não está em cima da isoterma TF, então o ponto C, a temperatura dele é TF, né? Pontos D e A, a temperatura no ponto D, o ponto D está em cima dessa isoterma aqui, ó, então eu vou ter aqui, ó, TF, certo? E o ponto A está em cima dessa isoterma, TQ. Então aqui eu vou ter temperatura da fonte quente, né? Aí vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos dividir essas duas equações aqui para mim. Se isso é igual a isso e isso é igual a isso, então eu posso dividir os termos correspondentes, né, os lados, né, dessa equação. Então, dividir esse membro por esse, eu vou ter que VD sobre VA elevado a gama menos 1
né? Aqui, ó, VB sobre VA elevado a gama menos 1 é igual a VC sobre VD também elevado a gama menos 1, né? Aqui vai cortar o TQ, aqui vai cortar o TF, quando eu divido esse por esse, divido esse por esse. Ó, gente, se esse cara elevado a gama menos 1 é igual a esse outro cara elevado ao mesmo gama menos 1, ué, então, isso implica que a razão VB sobre VA, ou seja, o volume no ponto B dividido pelo volume no ponto A, é igual ao volume no ponto C dividido pelo volume no ponto B. VB sobre VA é igual a VC sobre VB. A gente vai precisar desse resultado mais para frente, então vamos deixar ele indicado aqui, tá legal? Quando a gente for fazer o cálculo da eficiência, vai aparecer uns termos envolvendo a razão entre os volumes e nós vamos aplicar essa relação. Deixa ela guardada aqui, tá? Então essa foi uma análise para os processos adiabáticos, tá? Vamos fazer agora uma análise dos processos que envolvem trocas de calor, que são os processos isotérmicos, tá? Então vamos começar pelo processo AB. Processo AB aqui, pessoal, vamos ver. Vamos calcular o trabalho realizado pelo gás. Você veja que no processo AB, o gás está expandindo. Então, ele está realizando o trabalho, né? É um trabalho positivo. Então, no processo AB, o trabalho do gás é igual a integral de PDV. Sempre, né? Essa é a definição de trabalho de um gás confinado num dispositivo, né? Integral de PDV. Desde VA até VB. Lembrando que AB é um processo isotérmico, né? Então eu tenho que escrever a pressão em termos do volume. Ó, pressão é nRT sobre volume. A temperatura é fixa. Então isso aqui vai ficar integral de nR. Temperatura, qual temperatura, gente? Temperatura da fonte quente, né? Temperatura TQ sobre o volume, e isso tudo eu vou integrar no volume, desde VA até VB. Desde VA até VB. Então vai dar um Ln, né? Então, isso aqui vai me dar que o trabalho do gás no processo isotérmico, na expansão isotérmica AB, vai ser nR, temperatura da fonte quente, vezes o Ln de VB sobre VA. Ln de VB sobre VA. Vê aqui, gente, esse trabalho, aqui, ó, batendo o olho agora na expressão, esse trabalho é positivo ou negativo? Você vê que ele é positivo, né? Esse termo aqui é positivo, né? A temperatura em Kelvin é sempre um número positivo. O VB é maior do que o VA, o volume no ponto B é maior que o volume no ponto A. O Ln desse número, que é um número maior do que 1, vai dar positivo, né? Então esse trabalho aqui é um trabalho positivo. Claro, é uma expansão, se o gás está crescendo o volume, ele está realizando o trabalho, né? Então tem que ser positivo. E a quantidade de calor trocado? Vou precisar da primeira lei da termodinâmica. Eu sei que ΔE é igual a calor trocado menos trabalho. Calor trocado menos trabalho. Nesse caso, pessoal, olha só. A gente sabe que para um gás ideal, seja ele monoatômico, diatômico ou poliatômico, para um gás ideal, a energia interna só depende da temperatura. Se a temperatura é fixa, então esse cara aqui não vai variar.
Esse cara aqui tem que ser zero. O ΔE está relacionado com a variação de temperatura, mas a variação de temperatura é nula nesse caso, então o ΔE é zero. Significa que o calor trocado no processo AB, ou seja, a quantidade de calor que é absorvido da fonte quente, é igual ao trabalho, né? Passa esse cara para cá somando, ó. Então Q é igual a W. E o W, o trabalho do gás, é isso aqui, ó. nRT da fonte quente, ln de VD sobre VA. Também, né, é um número positivo, então o gás faz trabalho nesse processo e absorve calor. Tá? Então, no processo isotérmico, como a variação da energia interna é zero, tudo que o gás absorve de energia é utilizado na realização de trabalho. Tá? Agora vamos ver o outro processo que envolve troca de calor, que é o processo CD. Né? Vai ser o mesmo raciocínio, só que envolvendo agora a temperatura da fonte fria. Tá? Então agora o processo CD, que é a compressão isotérmica. Então, o mesmo raciocínio, né, gente? Vamos começar pelo trabalho do gás. Mesma história. Então, o trabalho do gás vai ser, então, integral de PdV. A pressão eu vou escrever como sendo nR temperatura sobre volume. Mas qual a temperatura que vai entrar? Temperatura da fonte fria. Né? Então, vai ser nR temperatura da fonte fria vezes o quê? dV sobre V. dV sobre V. E eu vou integrar isso do volume inicial, que é VC, até VD. VC até VD. Né? Então, isso aqui vai dar NR, temperatura da fonte fria, vezes o Ln de V no ponto D de W, dividido por VC. Esse número, pessoal, é um número positivo ou negativo? Ó, o volume no ponto D é menor do que o volume no ponto C. Né? Então, esse VD sobre VC vai ser um número entre 0 e 1. O Ln de um número entre 0 e 1 dá negativo. Né? Então, esse trabalho aqui ó, é um trabalho negativo. Certo? Por quê? Porque o gás está sofrendo um trabalho. Então, o W tem que ser negativo. Né? E a quantidade de calor trocada pelo mesmo raciocínio, ó, ΔE, primeira lei da termodinâmica, ΔE Q menos W. Como o ΔE é zero, esse processo é isotérmico, calor trocado, naquele caso, é igual ao trabalho. Então, nesse caso aqui, como ΔE interno do gás é igual a zero, então isso implica que a quantidade de calor trocado com a fonte fria é igual ao trabalho do gás. E o trabalho do gás é aquilo ali. nRTF Ln de VD sobre VC. Que também vai dar menor do que zero. Se calor trocado é menor que zero, significa que o sistema, no caso o gás ideal, está liberando energia para a fonte fria, está sendo resfriado, né? Através de troca de calor. Então são só esses dois processos que envolvem troca de calor. Agora a gente tem, né, porque os outros dois são adiabáticos nesse caso. Então agora a gente pode calcular a eficiência da máquina de Carnot. Tá? A expressão geral de eficiência, pessoal, é o que eu quero, que é trabalho total, dividido pelo meu custo, que é o calor recebido da fonte quente. Né?
Mas, como a gente viu agora há pouco, né, e vimos também no vídeo anterior, eu posso escrever a eficiência da seguinte forma. Ela é 1 menos o módulo do calor liberado para a fonte fria, dividido pelo calor absorvido da fonte quente. Tá? 1 menos QF sobre o Q da fonte quente. Tá? Isso a gente viu no vídeo anterior. Tá legal? Então, isso aqui vai me dar o seguinte, gente. Olha só. Eu preciso agora calcular o módulo do trabalho liberado para a fonte fria e dividir pelo módulo do calor absorvido da fonte quente. Esse cara aqui é positivo. Então, o módulo desse número é o próprio número. Né? Agora, o módulo do calor trocado pela fonte fria, eu vou ter que tacar um sinal menos aqui, ó, porque esse cara é um número negativo. Né? Olha só. Então, o módulo de QF é menos o QF. Concorda comigo? Olha só, esse número aqui, ó, dá, digamos, esse QF é, sei lá, menos 100 joules. Então, o módulo dele é o quê? Menos 100 joules, né? Digamos que QF seja menos 100 joules. Então, o que é módulo de QF? É 100 joules. Então, é esse cara com sinal trocado. Se eu pegar menos o QF, eu vou ter menos esse número negativo, que vai dar 100 joules. Né? Então, o módulo de QF é menos o QF, porque QF é negativo. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Escrever aqui no cantinho, o módulo de QF é igual a menos aquele número. Então, vai ficar menos, né, vou colocar aqui, ó, menos nRT da fonte fria vezes o ln de VD sobre VC. ln de VD de dado sobre VC. Propriedade de logaritmo, gente. O que eu posso fazer com a potência aqui do ln? Qualquer constante que eu tiver aqui, ó, multiplicando o ln, eu posso levar o numerador. Né? Desculpa, eu posso levar aqui para a potência desse número. Né? Então, eu posso pegar a potência e escorregar ela, ou pegar qualquer termo aqui, qualquer constante aqui, e levar lá para cima. Né? Propriedade do eu posso escorregar a potência. Né? Então, o módulo de QF vai ser o quê? nRT da fonte fria. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse sinalzinho de menos e levar lá para cima. Eu vou ter então VD, aqui vai ficar positivo, né? Eu vou ter VD sobre VC elevado a menos 1. O que é VD sobre VC elevado a menos 1? É VC sobre VD. Não é simplesmente esse número invertido. Né? Então vai ser ln desse parênteses elevado a menos 1. Então é só inverter. Eu vou ficar VC sobre VD. Agora sim, né? O módulo desse cara tem que ser um número positivo. Esse aqui é positivo. VC sobre VD, ó, volume no ponto C dividido pelo volume no ponto D é um número maior do que 1. O ln de um número maior do que 1 é positivo. Né? Então, só fechar aqui essa janela aqui, né? Então pronto, é isso que eu preciso, né? O módulo do calor liberado para a fonte fria, dividido pelo módulo do calor absorvido da fonte quente, que é um número positivo. Né? Então o módulo desse cara é o próprio número. Né? Então esse aqui vai ficar 1 menos. Esse cara aqui que eu acabei de achar, que é nRTF ln de VC sobre VD dividido, então aquele numerador ali é o módulo do QF, né, que eu acabei de achar, dividido pelo módulo desse cara aqui, ó,
NRTQ, NRT da fonte quente, LM de VB sobre VA. LM de VB sobre VA. Tá? Então, a eficiência do ciclo de Carnot, a eficiência de uma máquina de Carnot, né? Vai simplificar alguns termos aqui, ó. NR vai cortar, então vai ficar 1 menos TF sobre TQ vezes a razão entre aqueles LNs ali, que envolvem os volumes, né? LN de VC sobre VD sobre o LN de VB sobre VA. Agora, pessoal, que vem aquela demonstração que eu tinha feito no início. Olha só que curioso, né? Aqui eu achei, fazendo a análise das adiabáticas, por isso eu comecei por elas, né? Fazendo a análise das adiabáticas, eu vi que VC sobre VD é igual a VB sobre VA. Então, o LN desse troço é igual ao LN desse troço, porque essa razão VC sobre VD, ela é igual à razão VB sobre VA. Então, aqueles LNs ali, ó, eu posso cortar. Esse cara aqui vai sumir, esse aqui vai sumir também. O argumento ali dos LNs são idênticos. Então, eu posso simplificar aqueles LNs e chegar na expressão final da eficiência de uma máquina de Carnot. Tá? Então, finalmente, né, a eficiência de uma máquina de Carnot operando entre duas temperaturas, T da fonte fria e T da fonte quente, vai dar aquilo ali. Ó. É 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Essas temperaturas, pessoal, elas têm que ser dadas em Kelvin, tá? Porque como a gente está usando a equação de estado dos gases ideais o tempo todo, né? Essas expressões todas envolvem, para elas funcionarem, as temperaturas têm que estar em Kelvin, tá legal? Então, a eficiência de um ciclo de Carnot com menos TF sobre TQ. Só envolve, então, a razão entre as temperaturas da fonte fria e da fonte quente, tá? Qual que é a importância, pessoal, desse resultado aqui, ó? E aí que é o teorema que eu queria enunciar para vocês, né? Que é o teorema da máxima eficiência. Eu só vou enunciar o teorema, não vou demonstrar, tá? A demonstração envolve um certo aprofundamento aí do tratamento, né? Da termodinâmica e tal. Então a gente não vai entrar nesse nível de detalhes, não. O Halliday faz algumas argumentações mais qualitativas, mas não é uma demonstração muito rigorosa, né? Demonstração rigorosa você encontra em outros livros de cursos um pouquinho mais avançados, né, de termodinâmica. Nesse estágio que a gente não vai demonstrar, tá legal? Embora ele faça esses argumentos aí no capítulo de máquinas térmicas, tá? Qual que é o teorema? O teorema diz o seguinte, que para uma máquina térmica operando em ciclos entre duas temperaturas, TF e TQ, a máxima eficiência que você consegue é essa aqui, com um ciclo de Carnot. Se você pega uma outra máquina com o mesmo gás ideal, com as mesmas temperaturas TF e TQ, mas usando outro ciclo, a eficiência que você vai ter vai ser sempre menor ou igual à eficiência de uma máquina de Carnot. Então isso aqui, ó, é o limite teórico, limite superior teórico, né? Estou dizendo limite superior teórico
Porque nessas transformações de energia aqui, a gente em nenhum momento está falando de atrito entre as peças lá do sistema mecânico, a gente não está falando de desgaste das peças da máquina, isso não está entrando no nosso cálculo. A gente só está falando de trocas de calor e realização de trabalho. A rigor, né, numa máquina real, uma máquina aí no dia a dia, o cálculo da eficiência tem que levar em conta essas outras coisas. Você não tem só dissipação de energia para a fonte fria. Você tem dissipação de energia também devido ao atrito e ao desgaste das peças da máquina. Tá? Mas assim, se você pegar uma máquina bacana, bem lubrificada, com as peças todas novinhas, a eficiência dessa máquina, operando com um gás ideal, vai se aproximar desse limite teórico. Tá? Então, é um limite superior teórico, mas a sua eficiência vai se aproximar disso, mas nunca vai ultrapassar isso, tá? Para um dado par de temperaturas. Então, limite superior teórico para eficiência. Para a eficiência de uma máquina térmica, MT. Né? Limite superior teórico para a eficiência de uma máquina térmica. Tá? Então, o que o teorema fala é o seguinte, a gente vai enunciar ele aqui, né, sem demonstrar, que para uma máquina térmica, para uma MT, operando em ciclos, entre duas temperaturas, TF e TQ, ou seja, para um dado par de temperaturas, né, da fonte fria e da fonte quente, a máxima eficiência é obtida mediante um ciclo de Carnot. Ou seja, né, a eficiência de qualquer máquina operando entre duas temperaturas é sempre menor ou igual à eficiência correspondente a essas duas temperaturas, só que utilizando um ciclo de Carnot. Tá? Então, a máxima eficiência é sempre obtida através de um ciclo de Carnot. Tá legal? Então, sabendo disso, esse é o teorema, né, que a gente não vai demonstrar, só vai enunciar ele aqui. Vamos só fazer um exemplo aqui bem simples para fechar esse vídeo. Tá?
Então, olha só, gente, esse exemplo aqui para fechar essa parte do capítulo, né, você tem lá um inventor que diz que construiu uma máquina térmica operando entre duas temperaturas. Né? A temperatura da fonte fria é 200 Kelvin e da fonte quente é 400 Kelvin. Tá? E aí ele fala que conseguiu uma eficiência de 60% com essa máquina. Será que essa máquina que ele construiu é verdadeira? Né? Será que valeria a pena investir dinheiro nesse projeto que esse inventor diz que construiu? Vamos ver. Temos que avaliar, comparar a eficiência que ele está alegando que conseguiu com essa máquina e a eficiência máxima possível de ser obtida, que é através de um ciclo de Carnot. Né? Então ele alegou uma eficiência de 60%. Qual que é a máxima eficiência que a gente pode conseguir com uma máquina operando entre duas temperaturas, de 200 e 400? A gente acabou de ver que essa eficiência é 1 menos temperatura da fonte fria, que é 200, dividido pela temperatura da fonte quente, que é 400. Então vai dar 1 menos meio, que é igual a 50%. Essa é a eficiência máxima possível de ser obtida para uma máquina térmica operando entre aquelas duas temperaturas. Você veja, pessoal, o seguinte, esse limite superior teórico não é uma questão de tecnologia, é uma imposição física, né? Você não consegue, o teorema fala isso, ele é bem restritivo. É impossível você obter uma eficiência maior do que a eficiência de Carnot para um par de temperaturas, né? Então não é uma questão de você melhorar a engenharia da máquina e diminuir os atritos, não, nada disso. Até porque a gente não está levando em conta isso no nosso cálculo. Nós estamos usando máquinas ideais, máquinas que não têm atrito, que não têm desgaste de peças e tudo mais. Tá? E mesmo assim, você tem um limite superior de temperatura, um limite que a natureza te impõe. Tá? Então, dentro dessa restrição, o máximo que você conseguiria é 50%. Se ele está falando que ele está alegando uma eficiência de 60%, então essa máquina, vamos dizer, é uma máquina fake, né? Essa máquina não existe, okay? Ela é impossível de ser construída. Né? Ela supera a eficiência da máquina de Carnot para aquele par de temperaturas. Legal? Então tá, gente, beleza. Isso encerra o vídeo 17 e no vídeo 18 a gente dá sequência nos conteúdos.